Olá, povo de Deus, povo lindo, povo abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração neste momento. Quero mais uma vez trazer uma palavra de vida, uma palavra que o Senhor Deus, eu tenho certeza que vai falar com você. E nesse momento, eu quero trazer uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Queridos, eu quero falar sobre a libertação do endemoniado gadareno. Quando nós pegamos o texto da palavra de Deus, nós vamos ver que esse homem ele está sob uma condição de escravidão, opressão, possessão demoníaca. E nós entendemos, irmãos, que a libertação ela visa colocar em liberdade alguém que está cativo ou sujeito à escravidão de outro. Portanto, irmão, esse homem precisa de libertação. E esse texto ele traz como primeiro ensinamento que nem todos os problemas que atravessamos são de origem humana. Irmãos, querido ouvinte, existem problemas que são de origem espiritual. Não há remédio, não há médico, não há psicólogo, não há especialista no mundo habilitado para promover alguma solução. E eu quero dizer que é preciso ter discernimento acerca das lutas que nós travamos. Nós vamos ver, irmãos, que esse homem tinha uma dimensão, que o que ele portava tinha uma dimensão muito mais profunda. E eu aprendo aqui que nesse texto há três forças trabalhando. A primeira força, Satanás. A segunda, a sociedade. E Jesus. Querido, entenda, vamos ver o que Satanás fez por esse homem, fez com esse homem. Quando nós vemos o texto, nós vamos ver, irmãos, que Satanás destruiu a vida desse homem. A Bíblia, ela afirma que o diabo veio para matar, roubar e destruir. João, capítulo 10, versículo 10. E a tarefa principal dele, irmão, é arruinar a vida das pessoas. Eu aprendo que Satanás ele destruiu a sua família. Porque no versículo 2 nós vamos ver, irmãos, que esse homem ele não vivia mais em casa. O texto vai dizer que ele andava pelos sepulcros. Sepulcros é caminho de morte. Um homem que anda sem Deus, querido, ele caminha em direção à morte. Esse homem aqui ele não tinha mais uma família. E olha, querido, o primeiro alvo do diabo é destruir a sua família. Repare que o diabo destruiu os relacionamentos sociais dele. Esse homem já não tinha mais amigos. Sua condição de endemoniado era tão grave que ele já não era mais aceito em nenhum segmento da sociedade mesmo. Esse homem tornou-se um ser solitário. Sua única companhia eram os demônios. Querido,
Outra arma do diabo é essa. É minar os seus relacionamentos, é isolar você. Entenda, querido, a solidão não é uma boa companhia. No versículo 5, irmãos, você vai ver que Satanás destruiu a sua saúde física, a saúde mental. A Bíblia vai dizer que esse homem se autoflagelava. Diz o texto que ele se feria com pedras. No versículo 4, irmãos, nós vamos ver que ele havia machucado tanta gente, ele agora passou a ferir a si mesmo. Além disso, meu irmão, ele havia se tornado um homem violento, porque o seu comportamento era de uma pessoa insana. O evangelista Lucas, irmão, diz que ele havia perdido completamente o pudor, porque ele andava nu. Em Lucas capítulo 8, versículo 27, nós vamos ver isso. Meu irmão, no versículo 5, esse homem não tinha paz. Diz a Bíblia que ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Ou seja, irmão, ele era alguém atormentado, não havia descanso, nem para sua mente, nem para sua alma. Era um perturbado. A própria fisionomia daquele homem denunciava o seu estado. Esse homem estava totalmente escravizado por Satanás. Irmãos, você já questionou a razão pela qual Jesus perguntou o nome daquele demônio? Segundo os estudiosos, eles afirmam que a melhor explicação é que Jesus perguntou o nome porque ele gostaria de revelar para o homem que estava sendo oprimido e também para os seus discípulos a terrível condição daquele homem. Mas eu aprendo outra coisa, irmão. Existem vários tipos de demônios, cada um com uma finalidade específica. Então, nós vamos ver que não se tratava de um simples demônio, mas uma casta, uma legião. Ou seja, irmão, mais precisamente, 6.000 entidades. Querido, legião era um exército de invasão. A sua ação era marcada pela crueldade, destruição. Por onde uma legião passava, deixava atrás de si um rastro de morte e destruição. Querido, havia um exército de Satanás alojado em uma só pessoa. Aquele homem havia se tornado uma marionete do diabo. O diabo, irmão, transformou esse homem num morto-vivo, morando num cemitério, sem esperança, sem expectativa. Qual o valor de uma vida para Satanás? Para Satanás, querido, a vida não tem valor algum. Para Satanás, a vida deve ser destruída. O homem deve ser subjugado, escravizado. É isso que o diabo faz. A outra força que eu vejo aqui, irmãos, a outra coisa que eu vejo, o que a sociedade fez por esse homem? A primeira coisa que eu aprendo, irmãos, a sociedade afastou esse homem do convívio social. Ele foi arrancado da sua família. Ele foi impedido de entrar na cidade. Querido, esse homem foi considerado como um caso perdido. Alguém irrecuperável. E um dos problemas mais graves que assola o nosso país é o problema da exclusão social. A nossa sociedade provoca o isolamento, a discriminação de determinados grupos sociais. Existem alguns grupos que as pessoas sentem repugnância. Algumas pessoas, irmãos, elas estão à margem da sociedade, vivem estigmatizadas, alheias, ignoradas pela sociedade. E o impressionante, meu irmão, é que se dermos uma olhada no ministério terreno de Jesus, nós vamos ver que eram exatamente essas pessoas com as quais Jesus trabalhava. Pobres, prostitutas, publicanos, mendigos. E foi exatamente isso que a população de Gadara fez. Excluiu esse homem.
jogou ele para fora. Irmão. A sociedade acorrentou esse homem, porque a prisão foi o melhor remédio que encontraram para esse homem. Eles não procuraram Jesus. Eles colocaram cadeia em suas mãos, em seus pés. Mas reparem que nem mesmo a prisão pôde detê-lo. Quando nós olhamos aí o sistema carcerário brasileiro, registra índice de reincidência próximos a 70%. Isso é uma prova incontestável de que o Estado não consegue recuperar pessoas. O triste histórico revela a incapacidade do nosso país em ressocializar as pessoas. Isso, meu irmão, porque o maior e mais grave problema da humanidade chama-se pecado. E eu quero dizer, irmãos, que para isso não há nada que a sociedade possa fazer, não há nada, não há absolutamente nada que o homem possa fazer a respeito. Somente Jesus Cristo. E quando você lê esse texto, quando nós lemos o texto, nós vamos ver que a sociedade deu mais valor aos porcos do que a esse homem. Porque o texto afirma que a libertação daquele homem provocou certa revolta em parte da população. Por quê? Porque desencadeou na morte dos porcos. Ou seja, os porcos valiam mais do que uma vida. Sabe por quê? Porque nessa sociedade que nós estamos vivendo, você vale aquilo que você tem. Qual o valor da vida para a sociedade? Querido, para a sociedade a vida tem valor, mas vale menos que um porco. Mas sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Olha o que Jesus fez por esse homem. Oh, aleluia! Jesus, irmão, ele valorizou aquele homem. Repare que Jesus atravessa um trajeto perigoso para salvar um único homem. Você vai ver que Jesus enfrentou uma tempestade para chegar àquele lugar. A Bíblia diz que ele vai a Gadara por causa de uma só pessoa. Meu irmão, Gadara era uma cidade gentílica, uma cidade de pecadores. Além disso, era considerada pelos judeus como uma cidade imunda. Isso se deve porque eram terras destinadas à criação de porcos. Os porcos, irmãos, eles eram tidos como animais imundos pela religião judaica. Significa que um judeu jamais pisaria naquela cidade. Oh, mas sabe o que eu acho lindo? É que Jesus muda seu itinerário. Jesus quebra o tradicionalismo. Ele rompe as estruturas sociais para salvar um homem. Sabe por quê, meu irmão? Porque para Deus a vida de um homem é mais importante do que o do mundo inteiro. Nós vamos ver que Jesus o libertou. Meu irmão, os demônios não oferecem resistência a Jesus, porque sabiam que não tinha a menor condição. Porque onde Jesus se faz presente, o diabo deve bater em retirada. Onde há luz, as trevas não dissipam. Meu irmão, quando a gente olha o versículo 15, nós vamos ver que Jesus devolveu a dignidade. Olha o contraste aqui. O cenário é extremamente antagônico entre os primeiros versículos e o versículo 15. Olha só, meu irmão. Aquele que antes andava correndo angustiadamente, agora está sentado. Aquele que antes andava gritando e clamando de dia e de noite, agora está em silêncio. Aleluia. Aquele que escandalizava a todos andando em plena nudez, agora está vestido. Aquele que tinha comportamento insanos, agora está em perfeito juízo. Aquele que se mostrava violento e representava uma ameaça à paz coletiva, agora é uma pessoa dócil, sociável. Aquele que pediu para que Jesus se afastasse dele, agora deseja seguir Jesus. Oh, aleluia! É por isso que a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quando nós pegamos o versículo 18 a 20, nós vamos ver que Jesus deu a ele uma missão. A Bíblia diz que Jesus,
Diz para ele que aquele homem deveria voltar para casa e reconstruir o seu lar, refazer a sua vida. Ô, meu irmão, este é o maior de todos os milagres. A salvação é o maior de todos os milagres. Eu quero terminar aqui dizendo: você é um milagre de Deus. Você é um sinal vivo do poder transformador do Evangelho. Querido, qual o valor de uma vida para Jesus? Para Jesus a vida é tão cara que vale a pena todo e qualquer sacrifício para salvá-la. Sua vida é tão preciosa para Deus que custou a vida do próprio Filho de Deus. Por isso, meu irmão, entenda uma coisa. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Então, nesse momento, talvez você está preso por forças malignas. Talvez você não tenha forças para caminhar, para buscar a Deus. Talvez você que está me ouvindo agora, você necessita de um milagre na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida o milagre de Deus. Eu quero profetizar na tua vida que maior é o Deus que pode mudar situações. Então, neste momento, levante a tua mão e diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Porque com certeza não há um coração contrito, angustiado, amargurado, que Deus não possa salvar. Que essa palavra, querido, da mesma forma que o Senhor Jesus libertou aquele homem, aquele endemoniado, eu profetizo que Ele pode te libertar. Talvez você que está me ouvindo, você tenha alguém na sua casa que está preso nas drogas, no vício do cigarro, no vício da bebida. Talvez você que está me ouvindo tenha alguém que está preso. Mas nesse momento, eu profetizo a libertação na sua vida. Eu profetizo a libertação na vida da sua família. Eu profetizo a libertação na sua casa. Eu profetizo a vitória em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus derrame a vitória na tua vida em nome de Jesus.